no sentido de atrair e viciar, especialmente crianças, adultos também, viu? Toma cuidado. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi preciso que acontecesse nos Estados Unidos, ainda não com as redes sociais onde habita a maioria dos jovens, mas ninguém duvida que, aberta a primeira brecha, alargará ao resto do mundo e a todas as redes, TikTok e YouTube incluídas. Há uma decisão consensual para o pagamento de uma verba de 18 mil milhões de dólares, mas são as restrições de uso para adolescentes, como limitações de tempo ou limitações a incentivos que podem criar vícios, que fazem deste acordo um acordo histórico. A União Europeia, que tem estado muito ativa a tentar impor regras às multinacionais tecnológicas, vai com certeza aproveitar este acordo para acelerar as conversas que vem tendo com os donos das diferentes plataformas. Em alguns casos, país a país, avançou-se já para a proibição do uso de redes sociais por menores de 16 anos. Portugal deve seguir este caminho até ao final do ano. Conversamos neste episódio com Gonçalo Almeida, o jornalista do Expresso que compilou os dados sobre este acordo nos Estados Unidos e sobre o caminho que tem sido seguido pela Europa para chegar a resultado idêntico. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Gonçalo Almeida! A Meta, dona do Facebook e do Instagram, acaba de chegar a acordo com os 52 Estados e Territórios da América para que sejam retiradas as ações que a acusam de desenhar plataformas viciantes, conhecendo os efeitos na saúde mental dos jovens. Aceita pagar quase 16 mil milhões de dólares em 10 anos e mudar algumas regras. É aqui que está a grande questão. O que é que muda de mais significativo nestas redes sociais? Viva Paulo, obrigado pelo convite. Bom, o que muda é o próprio modelo de utilização do Facebook e do Instagram para menores de idade. Até agora as plataformas disponibilizavam várias ferramentas de segurança, mas era sempre necessário ativá-las manualmente e, portanto, era um processo um bocadinho mais complexo, era preciso ir às definições, nem todas as pessoas estavam para perder tempo com isso e, aliás, a maioria dos jovens nem sequer tinham consciência dos riscos que poderiam estar a correr e, portanto, o problema é que a adesão aí era muito reduzida. E, portanto, agora na prática, um adolescente que cria uma conta ou que já tem uma conta deixa de estar automaticamente num ambiente que está otimizado para o viciar, não é? Para maximizar o tempo de utilização e passa a entrar numa versão um bocadinho mais protegida. Agora, atenção, este acordo foi feito nos Estados Unidos, não é? As obrigações legais aplicam-se aos utilizadores norte-americanos. Neste momento ainda não existe uma indicação de que as regras passem também automaticamente a estar em vigor na Europa, por exemplo. Eu diria que será difícil para a Meta, não é? Justificar a longo prazo ter diferentes regras, mas pronto, formalmente ainda não existe essa passagem. Mas agora, olhando para o que muda concretamente, portanto, passa a haver limites de utilização de 2 horas por dia, passa a existir também um modo noturno entre a meia-noite e as 6 da manhã e um modo escola durante o horário letivo que limita tanto as notificações como a utilização das redes sociais. Depois há aqui também uma alteração importante ao nível do algoritmo, porque os menores deixam de receber automaticamente aquele feed, não é, que todos nós vimos, que é altamente personalizado e que está desenhado para, mais uma vez, viciar e captar a atenção. Do lado dos pais, há aqui também mais ferramentas, digamos, de supervisão, podem acompanhar de outra forma o tempo de utilização, saber quem contacta os filhos e também receber alertas
em situações que são potencialmente de risco. E do lado da Meta, a empresa fica obrigada a reforçar estes mecanismos de verificação de idade através tanto do reconhecimento facial, não é? Quando nós ligamos o telemóvel, muitas vezes até nos iPhones, a entrada no telemóvel já é por reconhecimento facial, ou então pelos documentos de identificação dos próprios adolescentes. A Meta, com este acordo, está de alguma forma a admitir que os queixosos têm razão quanto ao desenho viciante das suas redes? Juridicamente não é? Formalmente também não, mas eu diria que informalmente sim, não é? Está a admitir que existe aqui um problema. A empresa oficialmente continua a negar responsabilidades e continua a rejeitar esta ideia de que existe uma prova de que as suas plataformas, tanto o Instagram como o Facebook, criam dependência. Mas é importante também perceber para a empresa do lado da empresa, o que é que estava em causa. É que se a Meta não tivesse chegado a este acordo, o processo seguiria para julgamento na Califórnia e aí a empresa enfrentava vários riscos que podiam ser bem piores, não é? O primeiro era financeiro, porque a multa podia ser bem maior eventualmente, não é, do que esta. Depois, também aqui um risco reputacional, não é? Porque à partida, quando se entra para um julgamento de uma grande dimensão, como seria este, provavelmente, iriam ficar expostos muitos documentos que se calhar a empresa também não queria que saíssem, até conversas de executivos sobre os efeitos que as plataformas têm nos jovens e que se calhar a empresa também não lhe agradava muito esta ideia, não é? E depois havia aqui um risco, um último risco de que uma eventual derrota judicial que poderia também criar aqui um precedente para ações semelhantes tanto noutros Estados, não é, dentro dos Estados Unidos, como também noutras partes do mundo. E, portanto, eu acho que assinar este acordo, ou assinar o acordo, a empresa, no fundo, está a comprar mais previsibilidade, não é? Sabe quanto é que paga, sabe quais são as obrigações que tem de cumprir e evita aqui uma sentença que podia ser mais gravosa. E é importante também olhar para este valor, não é? Obviamente que para qualquer um de nós, 18 mil milhões de dólares impressionam, mas se os colocarmos no contexto da própria empresa, é pouco, o número perde expressão. Não é? Só em 2025 a empresa faturou mais de 200 mil milhões. Ou seja, este acordo que agora faz equivale a cerca de 9% das receitas de um só ano. Não é? Portanto, certo. E este acordo é restrito às redes sociais da Meta e aos Estados Unidos da América, como há pouco estavas a referir, mas faz tocar as campainhas junto de outras redes sociais e de outras geografias. A Meta já começou a fazer pressão para que outras redes sociais, estou a pensar no TikTok e no YouTube, muito mais habitadas, vou-lhe chamar assim, por jovens, para que elas também mudem? Sim, e isso é de facto uma das consequências mais interessantes e que traz aqui também alguma ironia, já lá vou, mas sim, de poucas horas depois do anúncio, a Meta veio defender publicamente que também o TikTok e o YouTube, como disseste, que tem a percentagem maior de crianças e adolescentes, até mais do que o Facebook ou o Instagram, e portanto a Meta veio pressionar para que elas também passem a adotar medidas semelhantes, e isto tem uma lógica também de certa forma quase concorrencial, não é? Competitiva, porque se nós limitamos apenas a utilização ao Instagram ou ao Facebook aos utilizadores adolescentes, e eles se calhar muitos desses utilizadores lado, exatamente, claro, não é? Vão para as outras onde não há restrições e portanto ao defender estas regras iguais para todos, a empresa também está aqui no fundo a pressionar para que uma obrigação imposta, neste caso específico, se torna também uma norma, não é, para a indústria. Agora, não deixa de ser curioso aquela questão da ironia que eu dizia há pouco, porque durante muitos anos estas grandes tecnológicas, inclusivamente a Meta, resistiram sempre muito à regulação, mas agora estamos aqui a ver uma delas a pedir que a regulação exista também para todos, para as outras. A todos os outros. Exato. Sobre a Europa, houve uma posição da União Europeia, vai exigir o mesmo, já tem estado em negociações, o que é que se está a passar na Europa? Sim, a Europa está para já a seguir um caminho diferente. Portanto, nos Estados Unidos houve aqui já um resultado que vem deste acordo judicial, não é? Que impõe medidas concretas. A Europa tem aqui a lei dos serviços digitais da União Europeia e está a focar-se nisso.
A Comissão Europeia já concluiu que este desenho, a forma como está desenhada o Facebook e o Instagram, que favorecem estes comportamentos aditivos, que viciam as crianças e os adolescentes e que pode violar esta legislação. Ainda hoje houve uma conferência de imprensa, hoje, quinta-feira, houve uma conferência de imprensa logo de manhã em que um porta-voz da Comissão Europeia disse que não estava aqui numa competição para ver quem é que aplica a maior multa, mas que o objetivo é de facto garantir que as plataformas reduzam os riscos. Disse também que agora que estão a haver conversações já há muito tempo com a Meta para que ela faça cumprir a lei, e que está, no fundo, deu a entender que agora que estava do lado da Meta fazer cumprir essas obrigações e um quanto antes. E, de facto, não se pode excluir que venha a existir também uma multa ou um acordo deste género na Europa. A lei aqui na Europa define que as multas sejam no máximo até 6% do volume de negócios das empresas. De cada ano. Deixa-me perguntar, porque na Europa também se tem estado a discutir outra coisa, este acordo é muito sobre as regras, não estamos a falar dos conteúdos, do que é que se pode ou não pode publicar, temos muitas vezes as fake news, temos discursos de ódio, etc. Há muito debate sobre isso. Na Europa isto também é tema de discussão com estas plataformas? Sim, é até se calhar a pergunta se calhar mais complicada, mais difícil, o tema se calhar mais difícil de resolver, porque neste momento esta regulação concentra-se sobretudo nestes mecanismos, na forma como está no esqueleto, no fundo, das redes sociais, não é? Na forma como está desenhada para incentivar a utilização excessiva, seja através do scroll infinito, não é? Destas notificações permanentes que estamos sempre a receber, dos algoritmos e também do tempo que cada pessoa pode passar no ecrã, mas isso não resolve a questão dos conteúdos, não é? Uma criança pode passar menos tempo online, mas continuar exposta na mesma a conteúdos potencialmente perigosos, desinformação, violência, muitas teorias da conspiração. E, portanto, existe, de facto, esse problema e que se calhar vai demorar muito mais a resolver do que o primeiro, do que está a ser já regulado neste momento, até porque regular aquilo que se pode ou não publicar nas redes sociais pode embater aqui com questões também ligadas à liberdade de expressão, de certa forma, e, portanto, é muito mais fácil limitar agora a utilização do que decidir aquilo que pode ou não aparecer no ecrã. Para fechar a nossa conversa, no texto que publicaste no Expresso, falas comparas com um acordo feito pelas tabaqueiras no final do século passado, há quase 40 anos. E este acordo pode ser abrir a caixa de Pandora para mudar radicalmente a forma como estamos nas redes sociais? Talvez, essa comparação tem sido feita, não é? Desde que foi publicado este acordo, é uma comparação que tem sido feita e que, de certa forma, tenta demonstrar aqui a importância do momento e aquilo que está em causa. Portanto, as tabaqueiras, as 4 maiores tabaqueiras dos Estados Unidos assinaram no século passado, final do século passado, um acordo em que tiveram de pagar mais de 200 mil milhões de dólares e também aceitaram limitações, restrições assim muito significativas à forma como promoviam e vendiam os produtos e, portanto, agora existe aqui uma ponte, não é? Uma comparação também para o setor tecnológico, porque de facto pode ser um momento simbólico e de viragem, e que vai obrigar também aqui o setor tecnológico e das redes sociais a adaptar-se e de facto a começar a cumprir outras regras que até agora não estava a cumprir, assim como também aconteceu com a indústria tabaqueira na altura. É sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, sempre disponível online em exclusivo para assinantes. Na manchete, a informação de que o líder da PJ está a ser investigado por abuso de poder e mentir em tribunal. Na fotografia, o casal alemão apelidado pela imprensa do seu país como o Milagre de Lisboa. Ele chegou a ser dado como morto no acidente com o elevador da Glória. Nós vamos voltar no domingo para lhe falar de um ensaio de António Marujo
sobre a Cruzada pela Paz do Papa Leão XIV e sobre a encíclica magnífica Humanidade, que retoma a doutrina social da Igreja sistematizada por Leão XIII no final do século XIX. E também se dá resposta à pergunta feita por um conhecido padre norte-americano: será Leão XIV um Papa socialista democrático? A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar no domingo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.